Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem por aí. Muito obrigada pela companhia aqui na Casa na Arte, que é um espaço para que a gente possa conversar sobre arte, sobre cultura e hoje sobre escultura. Eu sou Vanina Sigrist, agradeço demais pela companhia. Muito obrigado a quem já se inscreveu aqui no canal e convido a quem ainda não se inscreveu para que faça parte aqui do nosso grupo. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre Aleijadinho. Não sei se vocês conhecem este homem, esta personagem histórica que faz parte da história do nosso país, faz parte da história do nosso século XVIII, principalmente da história de Minas Gerais, de Vila Rica e esta região do nosso país. Mas, na verdade, este vídeo não é para conversar só sobre Aleijadinho e sobre arte sacra, que na verdade é um assunto que a gente ainda não abordou aqui no nosso canal, mas que é um assunto que, claro, interessa e vale muito a pena. Eu gostaria de contar um pouquinho da história dele para que a gente possa sentir como funciona todo esse processo de atribuição da autoria de uma obra a um autor, a um artista, né? A um escultor, como no caso dele, ou entalhador, porque ele também foi entalhador, arquiteto, né? Segundo alguns especialistas, teve várias profissões e trabalhou por muitos e muitos anos em sua vida. Mas não só Aleijadinho, como vários outros artistas, é claro, eles servem como referência para que a gente entenda esse processo de, depois de muitos e muitos anos, muitas vezes de sua morte, os especialistas, avaliadores, críticos de arte e pessoas profissionais que trabalham especificamente com isso, têm de decidir e atribuir a autoria de uma obra, de uma escultura encontrada póstumamente a um determinado autor ou não. E no caso do Aleijadinho, a história é super interessante porque surgiram muitos e muitos boatos sobre a sua existência. Quer dizer, ele realmente existiu ou não? Quem foi ele? Ele teria conseguido em vida esculpir e produzir tantas obras quantas as que foram realmente atribuídas a ele, né? Então todos esses boatos e essas dúvidas foram ao longo de todos estes anos levantados, mas também já foram derrubados por aqueles que se debruçam sobre os documentos e que foram em busca de provas, documentos, certidões, recibos, cartas, enfim. Isso do século XVIII aqui no Brasil, de um Brasil colônia, para que pudessem atestar a veracidade da existência de Aleijadinho e conhecer um pouquinho mais, claro, da sua história, já que não há tantos documentos assim, mas a sua figura e a sua participação e a sua contribuição para a história e para a arte, não só mineira, né, mas brasileira, é muito importante. Antônio Francisco Lisboa é, na verdade, um artista nascido em Vila Rica em 1730, que recebe depois esse apelido, essa alcunha de Aleijadinho, por ter problemas, né, de mobilidade, principalmente andar com muita dificuldade ou não conseguir andar e ter de ser carregado e ter uma certa atrofia nas pernas, que claro, à época eles não sabiam ao certo quais as causas, que doença exatamente era, que nome isso tinha. Então também já começam boatos sobre se era lepra ou qualquer outra doença, e depois comprovaram que não, porque os sintomas não eram exatamente esses, mas ele possuía, claro, uma paralisia em alguns membros que fizeram com que ele recebesse o apelido de Aleijadinho, mas seu nome, né, verdadeiro, Antônio Francisco Lisboa, e pelo nome vocês já devem deduzir que ele era filho de um português, nascido em Portugal e vindo para cá, que aporta em Vila Rica, e que já era mestre de obras, marceneiro, entalhador, né, já tinha essa profissão, e o seu pai tem relações com uma escrava, a escrava Isabel, provavelmente negra ou mulata.
Desta relação é que nascem 3 filhos, dentre eles o Aleijadinho. É o único que tem o seu nome tão famoso, né? E reconhecido aí pela história, os outros 2 não. Esse catálogo que eu tenho aqui em mãos, que conta um pouquinho desta história e que traz ilustrações de todas ou quase todas as obras que já foram atribuídas a Aleijadinho até hoje, contam um pouco dessa biografia, inclusive destacando essa questão dele ser um filho de escrava com um português que, no documento de certidão de nascimento, né, de batismo, digamos assim, recebe o nome do pai e imediatamente é alforriado, né, para que ele não seja considerado também um escravo como era sua mãe. E ele será cuidado e educado pelo pai, que se casa muito tempo depois e que tem outros filhos depois com uma portuguesa, né, com uma mulher branca. Então essa história é interessante e há documentos que atestam que sim, ele existiu. Então esse primeiro mito, né, a gente já derrubou há alguns anos, tendo em vista essas pesquisas que já foram feitas. Só que esse livro também traz algumas informações interessantes que a gente deve considerar em relação a ele. Não sendo branco, não podia à época assumir algumas obras que eram feitas às vezes em câmaras municipais, nas igrejas, nas capelas, enfim, essas obras grandes, né, principalmente de lugares, instituições religiosas, enfim, que requeriam este trabalho de entalhe, né, e de escultura que ele fez também, Mariana, Ouro Preto e tantas cidades, não só ali dessa região, mas principalmente que reúne, né, a maior parte aí das suas obras. Então, às vezes, um outro artista, uma outra pessoa branca tinha de emprestar o nome, né, digamos assim, para poder participar de algum processo, de algum projeto, enfim, de construção, mas na verdade era Aleijadinho e sua equipe, porque ele depois, assim como o pai, teve sua própria oficina, trabalhou até os 82 anos de idade, ele falece com 84 anos de idade, então durante por volta de 60 anos de sua vida, ele trabalhou e sempre recebeu pelos seus trabalhos para também poder manter os seus próprios escravos à época e os seus aprendizes e os outros mestres de oficina e de obras que trabalhavam com ele, porque, claro, ele tinha uma equipe. Aí começa a história. Bom, eram dele as esculturas? Não eram? Provavelmente eram os alunos, os aprendizes, os parceiros ali deste grupo que faziam e que esculpiam, e depois atribui-se Aleijadinho para que a obra valha muito mais, enfim. Mas elas têm a tal questão do estilo, né? Ou da assinatura. Todo e qualquer artista tem. O que é o estilo? É um conjunto, né, de elementos, de traços, nesse caso, visuais, por se tratar de marcenaria, arquitetura, escultura, né, que eram as áreas aí de atuação dele, que são reconhecidamente de Aleijadinho. Este catálogo também traz, e a lista é grande, né, de todas as características presentes nessas esculturas que provavelmente, né, garantem que sejam dele, né? Há quase cerca de 30 itens que foram listados aqui pelos organizadores do catálogo, Márcio Jardim, Herbert Sardinha Pinto e Marcelo Coimbra, todos ligados à história, graduados com formação acadêmica em história, em antiquariato, em colecionismo. Marcelo, inclusive, aqui ligado a uma cidade vizinha de onde eu gravo o vídeo, Itu, onde foi impresso, né, o catálogo. Eles elencam várias características que têm muito a ver, por exemplo, com os olhos dos santos, das imagens sacras, né, das figuras que são esculpidas, que eram sempre amendoados, de traços mongoloides, né, como a gente diz, enfim, que seriam reconhecidamente dele. Alguns elementos que têm muito a ver com as vestes
Então é o que se chama de panejamento, o drapeado, por exemplo, se há muitas dobras, poucas dobras. As barbas dos santos, das figuras, eram sempre encaracoladas e bipartidas, assim como a franja, os topetes, decotes, né, cônicos, né, que seguem sempre um certo padrão. Então, tudo isso para dizer que, em resumo, são quase 500 obras, e vejam que esse número, ele é um número recente, e que nem sempre, claro, foi assim, porque há várias e várias décadas, desde quando começou-se realmente a estudar e tentar atribuir, né, todas as obras e esculturas que eram descobertas ao nome de Aleijadinho, eram 100, cento e poucas, 180, 232, enfim, esse número vai subindo com o tempo e estas obras são hoje oficialmente divididas em fases e eles tentam justamente localizar e determinar a autoria de uma determinada escultura. Ah, é de Aleijadinho, não é de Aleijadinho, quantas obras ele teria feito? Muitos alegam que são muitas e que não seria possível isso em vida, então provavelmente outros escultores fizeram. Alguns dizem não, é plenamente possível, porque muitas são esculturas de um tamanho pequeno ou médio, 10 centímetros, 14 centímetros, até 20 centímetros de altura. Não são exatamente obras tão grandes e majestosas como aquelas que ele também fez em tamanho real, enfim, como estão, por exemplo, na cidade de Mariana e assim por diante. Então, consideram-se 28 estilemas, que são um conjunto que tem a ver com gola, drapeamento, o planejamento das vestes, como eu disse, os dedos, normalmente o dedo anelar, mindinho, colocados juntos, dedos médio e anular unidos, os dedos polegares que estão sempre cruzados, ventre proeminente e tal. E esses estilemas estão reunidos em 5 fases do artista. Eu queria mostrar rapidamente ao menos uma imagem aqui para vocês desse catálogo que represente cada uma dessas fases, porque daí a gente consegue observar. Desde um Aleijadinho ainda jovem, é considerada a fase justamente da juventude ou mocidade, como é chamado aqui por estes autores neste livro, a sua primeira fase de 1751 a 1760, quase uma década aí, que é uma primeira década em que ele está como filho de Manuel Francisco Lisboa, o português, que já era mestre de obras, entalhador, marceneiro, como eu mencionei, já aprendendo, junto ao pai que sempre esteve com ele, muito presente, ensinando o ofício, e depois ligado a várias figuras também religiosas à época, aos freis, aos padres. Ele tem acesso a livros. Aleijadinho é filho de uma escrava, liberto já no dia de seu nascimento, que vai ser educado pelo pai português, que lhe entrega, que herda do pai esta profissão, estuda e é incentivado desde sempre, até em razão um pouco da sua deficiência física, a desenhar muito. E claro, sempre, como estava ligado à comunidade religiosa, os livros aos quais ele tinha acesso, de arte, para que ele pudesse copiar, imitar, ter alguma referência, eram com figuras de santos, e ele passa a estudar para poder depois também desenhar, também esculpir e tal. Uma segunda fase, já considerada da maturidade, vejam só que é uma maturidade ainda inicial, é mais uma década. Então já é de 1761 a 70. Depois uma terceira fase, a maturidade média, é a próxima década, de 71 a 80. Uma quarta fase, de 1781 a 90, e depois a que é considerada que é a última, até quase o fim da sua vida, ele trabalhou de 1791 a 1812, considerada a sua fase máxima,
o que a gente percebe na transição dessas fases? E é claro que as fases também vão sobrepondo, né? Tem figuras que ele entalha ou esculpe que muitas vezes parecem mais próximas de uma fase anterior, em que há o quê? Uma anatomia ainda muito rude, uma proporção um pouco desequilibrada, sabem? Pernas que ficam muito curtas em relação à figura, braços que ficam muito longos ou muito largos, o dorso fica, enfim, desproporcional em relação ao restante do corpo, porque ele está ainda tentando dominar, claro, as técnicas e todos esses recursos e experimentando estilos, até chegar a uma fase muito mais madura e que ele domina e a gente percebe aí uma transição para uma sofisticação muito maior. Então vamos ver 5 imagens só que são representativas dessas fases para que a gente veja como, né, como ele, não só ele, mas tantos artistas amadurecem, envelhecem, experimentam, se transformam, inovam e evoluem. E como muito provavelmente, como estes traços são evidentemente reconhecíveis nestas obras, então sim, estas obras, estas quase 500 obras são atribuídas a Aleijadinho, né, que foi um escultor aí, um artista da região de Minas e muito, né, representativo de uma arte, de uma estética, né, sacra, religiosa, que é muito importante para o nosso país, assim como outras artes que existiam à época, né? Inclusive as artes mais nativas, originárias e primitivas, mesmo como a arte indígena, né? Que já não é cristã e que não tem estes santos e estas figuras todas, mas que é também super importante. Então vejam só, uma primeira, vou mostrar rapidamente para que a gente não se alongue muito aqui. Olha, para que vocês tenham uma ideia. Uma primeira imagem representativa, tá aqui na página 280, da primeira fase, é, por exemplo, esta, tá? Aqui nós temos, vejam só, um São Sebastião, que é uma escultura em madeira. Esta primeira, vem o tamanho, a estatura, os braços, as pernas, a proporção. É uma obra oficialmente atribuída à primeira fase do trabalho de Aleijadinho como escultor. Ao passo que nós temos, por exemplo, curiosidade aqui na página 300, uma da segunda fase, tá? Então, esta imagem é de São José de Botas, também em madeira policromada, da segunda fase considerada a maturidade inicial. A gente começa a perceber o quê? Que fica um pouco mais requintado, mais sofisticado, mais detalhado e assim por diante. Aí eu selecionei uma outra super legal aqui, já da terceira fase. Como são 5, então essa estaria mais ou menos localizada na metade da sua trajetória, da sua carreira, que é essa aqui desta página, ó. Terceira fase da sua aí, trajetória. Aí nós temos uma quarta aqui na 31. Vejam só que legal. Eu particularmente gosto de Pietà, não que necessariamente goste de arte sacra ou também entenda muito, estude, seja especialista, mas aqui nós temos, por exemplo, uma Pietà, né? Como a gente conhece, porque tantos escultores italianos, mas não só, né, esculpiram aqui Nossa Senhora da Piedade, feita em terracota, é da quarta fase da maturidade de Aleijadinho. Então é esta que a gente vê aqui. A gente poderia ter digitalizado, colocado aqui no vídeo, mas eu quis mostrar aqui no livro para que vocês vejam no conjunto das outras e como isso tudo é datado, catalogado, os centímetros, né, da escultura, enfim, é um trabalho cuidadoso, como todo e qualquer trabalho de atribuição. Aqui aparecem os nomes de quem já atribuiu à época, porque não foram os organizadores deste catálogo em específico que atribuíram todas, só algumas, porque a grande maioria já estava atribuída e foi atribuída por vários
especialistas de sua obra ao longo do tempo. E a quinta e última fase, só para que a gente termine, que está aqui na 39, eu particularmente adorei esta escultura e ela aparece em destaque no catálogo, vocês veem, porque ela está aqui, né, de corpo todo. É linda, de braços abertos. E aí aqui também em detalhe. E esta é a última fase dele. Nós temos aqui uma Nossa Senhora das Mercês, que é uma escultura em madeira, né, em cedro, e que já havia sido atribuída no ano de 1971. E eles especificam, claro, né, quais estilemas aqui são de Aleijadinho, como ele costumava esculpir ou não. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né, sobre Aleijadinho e sobre como, né, as obras são ou não são atribuídas, os vários boatos às vezes que surgem a respeito da obra de um determinado artista e como é importante que a gente conheça, a despeito de qualquer crença, né, de qualquer credo, de qualquer religião, um tipo de arte que é esta arte diretamente ligada às religiões, e não só esta, mas tantas outras que compõem esse nosso país. Nos encontramos no próximo vídeo, espero que tenham gostado, deixem um like e compartilhem, por favor. Muito obrigada e até a próxima!